sejas meu universo. Boa noite para todos, bom dia, boa tarde, a hora que você está tendo acesso ao nosso canal. Queria agradecer a todos os inscritos, todos que acompanham o nosso canal com carinho. Estava com saudade de vocês. Costumo dizer que o Senhor tem levantado âncoras aqui, como o pastor Rogério, irmã Madalena, e o Rafael, produção, tem falado assim, deixa os humildes para depois, amém? Mas estamos aqui pela graça de Deus. Perdão, a gente ficou 2 semanas, né, Rafa, mais ou menos, sem lançar conteúdos para vocês. É por causa de algumas agendas que tivemos, algumas coisas desmarcaram em cima da hora, e aí não é que fugiu do nosso controle, é porque a gente segue um cronograma de agendas e acabou que problemas acontecem com todos, mas a gente promete que a gente vai estar empenhando aqui, no nome de Jesus, para liberar conteúdos que edificam a sua vida. Estamos aqui de mais um 1 Samuel 7:12 Cash, com a seguinte proposta: irmãos ajudando irmãos. Estou aqui do meu lado com, como se diz, né, o meu total flex, pastor e advogado ao mesmo tempo. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Pode saudar o povo aí. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. E feliz a noite de hoje poder estar aqui, né, ao lado do nosso amigo pastor Venâncio, ao lado do nosso amigo que vai ser aqui o cerne da nossa entrevista. Eu falo amigo porque fomos criados, como diz o outro, né? Desde o pratinho de ovo frito com tomate. É o amigo, o nosso colega aqui, irmão Valdir. E ele aqui é o centro das nossas atenções nesse momento. Então, vou dar a oportunidade para ele se apresentar, falar de si, falar quais são as maiores importâncias para a nossa conversa de hoje. Valdir, fica à vontade, tá? Aqui a casa é do nosso pai. Amém? Obrigado, estou muito feliz, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Meu nome é Valdir Marques, eu sou professor de dança, eu sou produtor artístico, sou analista comportamental. Congregamos na Igreja Getsemane, participamos lá do voluntariado do projeto Mão Amiga, e recentemente a gente estou terminando um livro, quase sendo um escritor, é um sonho meu, um livro que vai edificar muito a vida dos irmãos também, alguns princípios muito interessantes. E estou aqui à disposição de vocês para falar sobre esse tema maravilhoso. E estou muito feliz por estar aqui. Bom, todos nós estamos. Qual é o nome da esposa? A esposa é Valdirene Marques, ela está aqui do meu lado. Tá aqui. Irmã Valdirene. Minha irmã Valdirene está aqui, estou muito feliz que ela está aqui também. Esqueci de dizer, eu sou palestrante. Que bom, olha que ótimo. Irmãos, é assim mesmo. Crente é meio estranho, né? Para orar tem que pedir Deus. Traz um nome semelhante, né? Amém? Amém. Deus abençoe, meu pastor, uma honra. Mando um abraço, não conheço pessoalmente, mas o seu pastor, que é o pastor Jorge Linhares, né? Tem um livro dele que... Eu tenho muito livro dele, mas tem um livro dele que o mais conhecido acho que é Galinha e Águia. Já li aquele várias vezes. Mas amém. Meu pastor, hoje nós vamos conversar, bater um bate-papo aqui, acerca do ministério de dança. Que para algumas igrejas pentecostais, elas ainda têm uma resistência, algumas igrejas mais tradicionais, congregacionais, aderem, outras não. Outras igrejas mais reformadas entendem, outras debatem. Mas em tudo eu costumo dizer que a Bíblia é bem clara, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então a gente tem que saber se é para a glória de Deus, quem somos nós para tecer aquilo que é ser feito. Mas para a gente iniciar, para o senhor dar uma introduçãozinha, amém? Onde que o senhor estava quando o senhor recebeu Jesus, e talvez hoje não dá para contar um testemunho, mas já começar a soltar umas bombas aí. Esse podcast, ele não tem razão. Ainda que o pastor Rogério é tocha, amém? Amém, que eu gosto do povo pentecostal, mas aqui nós somos integral, não faz mal para ninguém. Né? Então nós vamos lá reformar, vamos para todo mundo. Em 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 16, está escrito assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, e desprezou no seu coração. Amém?
Esse texto é muito interessante, que narra a história quando Davi ele foi tomar posse do reino, né, na cidade, e ele falou assim, não tem como eu reinar e a arca não está aqui. Então é um rei que preocupava com a presença de Deus, né, que era o símbolo da presença de Deus. Só que Davi, ele tirou as vestes reais, todo mundo conhece a história, e ele entrou saltando, entre aspas, fazendo uma coreografia, dançando, se apresentando da forma que ele estava explodindo de alegria pela presença de Deus. E uma das suas esposas, assim, oriunda do rei anterior, que é Mical, achou que Davi estava, entre aspas, envergonhando a sua posição. E tem muitos hinos aí, é muito interessante que Davi fala assim, eu diante de Deus eu não me sinto ninguém, entendeu? Então eu queria evoluir esse assunto, porque eu confesso, eu mesmo, por um bom tempo da minha vida, eu tive muita resistência de entender o ministério de dança. A igreja que eu congrego, e que assim nós estamos ali com os irmãos, no nome de Jesus, a gente não tem ministério de dança. Mas não é porque a gente acha que é errado, é porque não tem. Se chegar alguém, se alguém se disponibilizar e Deus enviar, hoje eu já vejo com a maturidade da vida e da fé de outra forma. Mas eu estou aqui para aprender com o Senhor. Antes de soltar a primeira pergunta, cite para nós um pouquinho da introdução da sua vida, tipo um trailer, sabe? Onde o Senhor, que ano o Senhor aceitou Jesus, onde o Senhor me envolveu com a dança? Eu aceitei Jesus, foi bem na igreja do pastor Renato, eu estava voltando de um encontro de dança em Belo Horizonte, e eu estava com muitos problemas, mas muitos problemas mesmo, muitos desafios, mas assim, sem norte. Estava voltando desse evento. Esse evento era um evento de danças urbanas, mas era um evento secular. E eu passei na frente de uma igreja, era o pastor Renato, tempo semeador, né? Satisfação, pastor Renato, um abraço forte. Aprendi muito com ele. E eu passei lá na porta, cheguei em casa e voltei para essa igreja. Eu entrei lá. Quando eu pisei dentro da igreja, passou um minuto, o pastor já apontou para mim e falou que naquela noite eu teria uma vida diferente. Quando eu entrei, eu acho que nem o Rogério sabia disso. E ali eu já dançava, eu sou daquela época muito antiga das discotecas, eu dancei muito em noite em discotecas, e quando eu entrei ali e fui batizado e aceitei Jesus e passou por um tempo, eu trabalhei para entender isso, depois fui batizado lá, batizado mesmo, a gente desceu as águas, né? Aí eu fui entender realmente o significado que a dança tinha na minha vida, aí eu fiz uma releitura dessa dança. Foi aí que eu realmente entendi o que eu poderia, o que eu tinha nas mãos e o que eu poderia fazer com aquilo que eu tinha nas mãos. E aí eu entendi que na igreja eu podia dançar, só que de uma maneira muito diferente, glorificando a Deus e o adorando por tudo que Ele tinha feito na minha vida. E que tudo que Ele ia fazer ainda na minha vida. Amém. Maravilha. Amém. Pastor, nós vamos começar já a soltar uma bomba na primeira pergunta aqui, depois o pastor Rogério faz a segunda. Amém? Sim. Sabemos, igual que eu falei com o senhor, por muito tempo, por não conhecimento, nem mesmo orar por isso, nem mesmo entender, o que é o ministério de dança, o que isso envolve, qual é a dedicação e tal. Eu era bem resistente, sabe? Porque, pastor, o senhor sabe que tem vezes na vida, quando a gente começa na fé, a gente acha que é o quarto homem da Trindade, né? A gente acha que a gente é o quarto homem da fornalha, acha que é um Jesus Júnior, acha que Jesus aceitou Jesus com nós, não é? Então a gente tem esse tempo da ignorância. Mas vamos lá. O senhor considera, de hoje em dia nós temos um misto de ministério. Cada casa, eu costumo dizer que nós temos basicamente, eu estava estudando esses dias, fazendo uma releitura, eu falei, gente, mas é muita confusão mesmo. Nós temos 40 mil pontos de teologia diferentes, entendeu? Então, você vê, cada um vai estar aliançando a sua tese e tal, e eu vejo que tem que ser cristocêntrico.
Tem que ser para a glória de Deus. Mas vamos lá. Você considera que hoje o Ministério de Dança, até no tempo atual, ele sofre preconceitos nas igrejas? Ele sofre por muitas pessoas ainda não entender o papel desse ministério. Tem algumas igrejas que não aceitam isso ainda. Por exemplo, quando eu comecei lá no Renato, lá era super aberto, era uma igreja pentecostal, e a gente ministrava dança lá, e era muito bom, a gente sabia o que a gente precisava fazer, a gente sabia dos princípios e do comportamento que a gente tinha de fazer. Mas, voltando para as pessoas que vão na igreja e vê as ministrações, tem algumas pessoas que ainda não aceitam. Eu não sei dizer num percentual quanto de porcentagem 50% aceita, 50% não aceita. Eu não sei dizer isso. Mas as pessoas, tem muita gente ainda que não entendeu esse ministério. É resistente. É resistente. E eu não os culpo, porque eu entendo, porque quando uma coisa é nova, por exemplo, quando a coisa é nova, tem comida que a gente come, tem comida, por exemplo, eu amo tudo. Quando chega na casa de uma pessoa, a pessoa fala comigo assim, eu vou usar algumas metáforas aqui, ó, gente, super simples, tá? Eu chego na casa do pastor Rogério, ele me oferece um alimento. E aí eu não aceito. Tem uma coisa que eu não gosto de pequi. Eu não gosto de pequi, eu não gosto do cheiro do pequi. E lá na casa do pastor Rogério tem um banquete, hein? Pode ir lá. Mas se eu for na casa de alguém que vai falar assim, ó, o pequi tem esses benefícios. Para comer o pequi, eu tenho que entender, eu tenho que saber apreciar esse pequi através do sabor dele. Ele vai estar amargo aqui, e a melhor maneira de fazer o pequi é dessa maneira. Aí sim eu vou conseguir entender e vou conseguir degustar o pequi. Muitas pessoas ainda ainda há um preconceito, porque as pessoas ainda não aprenderam sobre o ministério, o real papel do ministério. Entendeu? As pessoas falam assim, o tal ministério está ali só para fazer um teatro mesmo. E a gente sabe que não é. O ministério não está ali para fazer um circo dentro da igreja. O ministério não está ali para fazer um papel de teatro para alegrar as pessoas. Ele não está ali para isso. Quando as pessoas entenderem que o ministro, eu não vou nem falar ministro da dança, que as pessoas estão ali para adorá-lo e com essa adoração impactar aquelas pessoas que estão sentadas ali cultuando ao Deus, cultuando esse Deus maravilhoso, quando elas entenderem que essa dança é para adorar a Deus, dependente do adorador, elas vão realmente começar a entender que a ministração da dança ela tem um papel fundamental de transformação. Por exemplo, eu já fui em ministração de dança, que uma ministra saiu dançando pelos corredores da igreja, que ela, ao dançar, ela impôs a mão. Isso não é natural de ver, mas ela impôs a mão, ela ergueu a mão sobre as pessoas, ministrando. E muitas pessoas naquele dia foram impactadas com a ministração daquela moça dançando, com aquele louvor. Entendeu? Você fala muito do Davi, e aquela esposa do Davi que achou que ele estava louco ali, mas na verdade ele estava cheio do Espírito Santo. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo adorando, as pessoas não vão entender. Porque as pessoas não entendem porque elas ainda estão no mundo. Quando as pessoas entenderem que aquela pessoa o movimento que ela está fazendo é para agradar e só agradar o Senhor, ela vai perceber, puxa vida. Eu vou usar um exemplo aqui do pastor Cláudio Duarte, né? Ele fala muito, o pastor Cláudio Duarte fala muito assim, né? Que, puxa vida, se você não gosta da dança, se você ele fala assim, né? Se você quer ficar igual estátua dançando, não critica quem quer adorar o Senhor, porque a vida é um movimento, né? Os pássaros voam, as águas do mar, elas têm os movimentos, então é bem por aí. É para as pessoas que não entenderam, é porque ainda realmente não aceitou de coração essa adoração, que é de cada um também. E é super natural, se eu não aceitei a dança,
se eu ainda tenho um preconceito sobre essa dança, é porque aquele não é o meu lugar, e é sobrenatural. Como aquele não é o meu lugar, eu vou estranhar aquele lugar, assim como o Pequi. Entendi. Interessante. Glória a Deus. Eu achei válida a sua apreciação, porque eu sei o que significa ser tocado por essas ministrações. E eu queria aproveitar essa fala sua para poder estender um pouco mais essa discussão. Em respeito a essa situação do Ministério de Dança, nós discutimos aqui que existem pessoas que estão sendo preconceituosas, despreparadas, às vezes são neófitas no conhecimento, né, do que é a dança, mas também tem pessoas que dentro do ministério precisam ser preparadas. Precisam ser preparadas. Né? Você como coreógrafo, você como um dirigente, né, implementante do Ministério de Dança. E hoje, o Ministério de Dança em si, ele está preparado para esses desafios? Aí é uma pergunta muito boa, já que você faz, porque eu não tenho, na minha instituição que eu tenho, a gente tem um momento que a gente dá aula para pessoas, para preparar as pessoas para o ministério, preparar tecnicamente. Depois a gente vai, sim, eu creio que a gente vai falar nisso. Mas as pessoas que estão entrando no ministério, o problema é as pessoas que estão entrando, elas precisam, essa preparação, antes dela subir no altar, ela precisa tem que ter uma constância. E aí, quando eu vou subir no altar, eu já subi no altar, eu já tive momentos que eu subi no altar super constrangido, porque eu não estava preparado para subir. Eu subi. E a Bíblia fala que Deus, a gente fica constrangido quando a gente não está preparado. Verdade. E quando a gente está preparado, é outra história. E essa preparação, aí eu estou falando lá desde a liderança. Desde quem está assumindo o papel do adorador que vai subir lá. Então, eu queria responder essa pergunta fazendo outra. Quais são, não vou falar de ferramentas, que a Bíblia é a nossa melhor ferramenta, a Bíblia é nosso... Será que essa pessoa que está ministrando, esse adorador, quais foram os princípios adquiridos em pauta para ele realmente ficar preparado para subir lá? Porque se eu estou subindo no altar para ministrar e na minha casa eu não estou honrando meu pai e minha mãe, será que eu estou pronto para ministrar? Olha, interessante. Se eu, marido, não estou bem com a minha esposa e eu danço, será que ao subir no altar eu estou subindo legal? Não, eu tenho que preparar. E essa preparação não é só lá, é no meu círculo, é nos sistemas de onde eu participo. Quando eu falo de sistemas, eu estou falando de todos os lugares onde eu caminho, onde eu ando. Eu tenho que ser a grande expressão da palavra de Cristo antes de subir no altar. Olha. Porque se eu estiver subindo no altar e eu não tiver adquirido... Repete a pergunta, Rogério, por favor. A gente fala desses preparos porque o que acontece? Você já deu a resposta em si. Porque não é só chegar. Não é mesmo. Não é só aquela questão do conceito de ter o Ministério de Dança como uma apresentação. Não é apresentar. Não é. É cultuar a Deus. Cultuar. E às vezes a gente não está pronto para cultuar. Por algum erro ou alguma questão que precisa ser resolvida dentro de nós mesmos. E aí essas questões que eu gostaria que você pontuasse, por exemplo, você já deu um exemplo de um casamento que precisa ser recolocado dentro de um centro, um problema em que talvez possa existir uma falta de entendimento entre um pai e um filho. Então são conceitos de uma vivência familiar que interferem no conceito ministerial. Exatamente. E aí eu acredito que a partir disso tem outras questões. Se você me convidar, eu vou usar aqui umas metáforas, gente, que se você me convida para tomar um café na sua casa, qual que é o processo para tomar esse café? O café, eu e o Rogério, que sou muito amigo do tempo, eu chamo ele para tomar um café sempre na minha casa, né? Assim, muito tempo que eu não vejo ele, mas ele vai lá na minha casa tomar um café com queijo. E vai ser bom. E aí o pastor também vai. Vai ser ótimo. Nossa, Foi claro, isso a gente revelou.
Eu até, o pastor, que está me chamando de pastor, mas na verdade eu sou mais palestrante que pastor. Amém. Eu fui, lá na Igreja do Renato, eu fui ungido como missionário. Lembro. E eu não esqueço disso. Então, assim, eu entendo que isso aqui também é uma missão. Sim. E quando eu vou oferecer um café, o preparo do café, o manuseio dele na terra, lógico que a gente não planta o café, mas eu vou voltar lá atrás. Eu vou escolher o terreno, eu vou escolher a semente, eu vou preparar esse café, eu vou adubar ele, eu vou ver ele nascer, vai ter a estação correta para a colheita dele, para colocar ele na mesa. É a mesma coisa para esse adorador que vai subir no altar, para adorar o Senhor. Então, quando eu estou subindo, quais são os princípios que vai me preparar para de fato ser um verdadeiro adorador autêntico de Cristo? Eu já subi errado para adorar o Senhor. E o Senhor já puxou a minha orelha ali no meu canto, no meu particular. Eu sei como eu subi errado e eu consigo ver as pessoas não preparadas para subir. E isso é um perigo, porque o inimigo, ele age nessa situação. Olha isso. Ele age nessa situação. Então, quando eu subo ali, eu não estou preparado, e na assembleia, cultuando, às vezes o inimigo usa o fiel para apontar. E às vezes quando ele usa para apontar e o adorador percebe isso, ali ele já perdeu a sua noção de adoração. Porque só dele não estar preparado, ele perceber isso, ele entra num lugar que o inimigo quer que ele entra. Ficar constrangido, não estar preparado. E aí, aquela adoração, Deus não recebe. Isso é muito profético que o senhor falou, porque olha o que o senhor falou, Deus te usou para falar. O próprio inimigo usa uma pessoa para te apontar como você está. Exatamente. E aí, quando o apóstolo Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, a gente temos que entender isso por quê? Vamos lá para um livro que alguns falam que é literal, outros alegóricos, mas vamos lá. Jó. Quem que chegou lá e tentou tecer uma crítica de Jó? O próprio Satanás. Então, se ele tentou tecer uma crítica de Jó, quer dizer, então, que ele tentou também na terra. Ele estava ali diante de algo celestial e tentou na terra. E a gente tem que entender isso, pastor. Eu costumo dizer, e é um tempo de Deus para isso na minha vida, quando Deus está querendo passar nós na lixa, está querendo fazer uma caça com nós, moldar a gente, e para isso muitas vezes ele usa meios que a gente não entende. Por quê? Eu acho que é uma das piores orações que a pessoa pode fazer para Deus, assim, humanamente falando, é aquela: Deus, não me deixa eu perder um propósito. Deus, não me deixa, me mostra a direção que eu tenho que ir. Cara, Deus vai usar coisas como instrumento para te alinhar, que talvez vai te ferir muito, vai te machucar muito. Mas eu entendo que todas as coisas cooperam, né? E o que eu aprendi com o senhor nessa pergunta do pastor Rogério é só uma coisa: é melhor você fazer o simples bem feito, que aí as outras coisas acontecem, do que você querer outras coisas e esquecer que algumas coisas deixam de ser feitas. Pastor, vamos lá para a terceira pergunta. Conseguimos entender que o ministério de dança, pastor, é para glorificar a Deus. Então, eu acredito, né, pastor Rogério, que todo ministério dentro da igreja, as pessoas, ainda que lá na frente pode acontecer uma coisa ou outra, mas ela sempre fez com a intenção de glorificar a Deus. E geralmente na igreja, a gente usa um sistema de um dom, né, que é necessário que o Espírito de Deus derrama em nossas vidas, segundo o apóstolo Paulo fala, que a gente tem que buscar até com zelo, né, discernimento do Espírito Santo. Mas vamos lá. Como a gente consegue entender, porque a dança tem preconceito por causa de algumas coisas da roupa, umas manobras meio estranhas de algumas pessoas. Como a gente consegue entender que aquilo está glorificando a Deus ou não? Eu sei que tem um discernimento do Espírito, mas o senhor que é um professor, o senhor que ensaia, o senhor nota talvez uma coisa ou outra. Explica pra gente, por favor. Tem movimentos, por exemplo, que a gente não pode fazer no altar. Isso é claro. Tem movimentos que eu dou aula
Então, dentro das vertentes de dança, tem a dança contemporânea, que ela é usada na igreja, a dança contemporânea, muito claramente. Por mais que a pessoa não fala assim, essa é uma dança ministerial. Mas ela usa a técnica contemporânea para usar. Na técnica contemporânea... Só um minuto, é como se fosse um tocador. Ele vai usar um instrumento, ele vai usar uma melodia, só para me entender, que eu estou sendo bem didático mesmo, que eu não sei. Ele vai usar um acorde criado por um cantor ímpio, mas só que o acorde não é do cantor ímpio, a nota já existia, só criou um arranjo. Aí o músico pega e toca também. É tipo assim. Aí nós podemos... É muito profundo nisso, né? Porque dá argumento que... Se a gente for usar, por exemplo, entrando por esse lado assim, temos alguns elementos, alguns instrumentos que você não pode tocar no altar, porque o instrumento ele foi feito legitimamente para adorar ao inferno. Alguns instrumentos. Alguns instrumentos. Não, isso é profético. Fala aí que não gostou. Vai só essa aí é a bomba. E as pessoas as pessoas, os meninos... Aí eu não posso nem entrar dentro dessa coisa, da questão da música, porque eu sou da dança. Então, é até desrespeitador falar disso. Mas a gente precisa pensar nisso. Já que se a gente quer adorar o Senhor, a gente precisa pensar nisso. Alguns instrumentos foram feitos para adorar a outros deuses que não tem nada a ver com aquilo que a gente está. Uma invocação de outros deuses. E a gente faz invocação e não está percebendo. Eu já fui DJ no mundo. Eu já toquei em festa, já fui chamado e ali as pessoas pediam para tocar. Eu sei que a gente vai chegar lá na meditação, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Eu parei de tocar porque eu ia tocar em festas até de irmãos mesmo, onde as pessoas pediam para tocar algo gospel, mas o toque não tem nada a ver com gospel. Entendi. O toque é para adorar ao diabo. De outras religiões. Literalmente dizendo. E na dança, para mim, levar o movimento no altar, eu tenho que ter muito cuidado. Eu dou aula de dança, eu ensino um rolamento, eu tenho uma instituição de dança, que eu ensino um rolamento, que esse rolamento ele não pode ser feito no altar, porque lá, na minha escola de dança, tudo bem, é técnico, eu vou ensinar, porque é a minha profissão, entendeu? Então, quando as pessoas vão lá aprender dança, eu falo assim, você vai passar nós vamos fazer a releitura, porque esse movimento tem que passar por outro viés, porque você não pode levar isso lá. Você não, por exemplo, a gente precisa prostrar. Quando eu vou interpretar no altar essa prostrar, que eu vou para o chão e vou prostrar o Senhor, e vou dar o Senhor prostrando no chão, utilizando o chão, você pode ver ministérios que eles pouco utilizam o chão. Eles ministram só no alto, eles dançam só no alto. E dança contemporânea, eu uso isso muito no plano baixo. Quando eu falo plano baixo, no chão. Então, quando nós vamos utilizar desse movimento aqui no chão, nós vamos utilizar assim, dessa maneira, que é a maneira de você prostrar o Senhor e adorar o Senhor e se humilhar mesmo, se humilhar para você adorar o Senhor. Mas você não pode fazer isso. Então, as meditações têm que ser, os movimentos têm que ser com muito cuidado. E aí, para agora glorificar o Senhor, e eu entendo quando as pessoas voltando, eu vou fazer um link das perguntas, tá? Sim. E quando as pessoas falam assim, eu tenho um preconceito com dança, é super natural, porque às vezes o homem vai dançar na igreja, tem que ter cuidado com os movimentos que ele faz. Tem que ter muito cuidado. Eu sou um bailarino, eu dou aula de balé clássico. Então tem um rapazinho fazendo aula comigo e tem uma moça fazendo. Eu explico para o menino, esse movimento não é seu, esse movimento é da menina e não do menino. Eu já fui chamado para ser quando a segunda liderança de igreja, assim, para ministrar, eu fui chamado para consertar o altar. Eu não fui chamado literalmente para entrar, eu fui chamado para levar conserto para alguns rapazes que estavam dançando e não entenderam isso. Eu fui chamado para fazer conserto. Afeminizou uma coisa que era interessante. Eu super entendo isso. Quando tem um pastor que fala assim, não quero homens dançando aqui, eu super entendo. Entendeu? E porque os homens eles têm que ser educados de uma maneira diferente.
E se o homem tem aula só com uma mulher, ele precisa procurar uma figura masculina para ele entender isso. Entendeu? Porque se ele fazer a aula só com a mulher, como é que a mulher vai dizer, se essa mulher não estiver preparada, se essa professora de dança não estiver preparada para falar com esse menino, ele vai ter nuances femininas. Isso é tão interessante, pastor, muito para o pastor Rogério para a quarta pergunta, e o senhor tem que voltar aqui. Isso é muito interessante. Eu conheci pastor Moisés Carvalho. Hoje ele deve estar. Você deve ter ouvido falar dele, ele é até um dos fundadores do Querite. Eu não conheço o Querite. Não conheço, não, né? E o senhor conhece? O pastor Moisés, muitos anos atrás, eu não sei, que tem muito tempo que eu tenho contato dele, mas perdi muito contato por questão de tempo e tal. Uhum. E ele evangelizando, ele conseguiu, sendo usado por Deus, para ganhar um drag queen, um rapaz que era drag queen e cantava na noite. E ele falou isso que o senhor falou. Uhum. Ele falou assim, primeiro o rapaz abandonou o homossexualismo, mas foi muitos anos sendo drag queen, se vestindo como mulher, falando como mulher, se portando como mulher, e ele ia cantar na igreja, diante de Deus. Se você fechasse o olho, você achava que era uma mulher cantando. Uhum. E aí ele falou comigo, varão, eu tenho que arrumar uma maneira para que eu não, assim, ofenda ele, não é que a mudança do rapaz foi notória pelo Espírito Santo, para que ele tire essa parte feminina dele, porque acaba que foi muito tempo ele treinando, se esforçando para ser mulher. Aquele formato, ser mulher. Então, automaticamente, hoje ele veste como um homem, ele porta como um homem, mas só que isso é difícil. E isso é muito interessante, olha só você ver. Não só na técnica, porque é uma coisa espiritual, o senhor foi convidado para consertar algo não tá, ao ponto de falar, isso não dá, isso tem que tirar mesmo, isso aqui tem como melhorar. É muito interessante. Né? E é válido falar sobre isso também, porque é muito comum, né, na atual conjuntura, as pessoas já terem um padrão formado de um conceito, né, ou de um preconceito, né? E às vezes, diante dessa formação, acabando impossibilitando qualquer ajuste de resposta, de procedimento, de condição. E às vezes fecha-se dentro daquilo. E aquilo nós conversamos no início, né, pastor Venâncio? Ao invés de ter espaço para poder ter ações que possam transformar essa história, acabam apenas ficando fechados nas suas próprias opiniões. E isso não é legal. E tem uma solução. Tem uma solução. Quando eu falo da ciência, eu não estou dizendo que a ciência está acima da palavra de Deus, não, mas porque o homem preparou Deus preparou homens capacitados para ter ferramentas para que haja colaborar essa transformação do outro. Quando eu vou para um congresso, quando eu vou para um congresso, por exemplo, na igreja, e que lá é trabalhado profundamente essa questão, aí Deus é tão poderoso que ele trabalha neurociência para dar conta dessa mudança. Então, dentro do você está falando aí do drag queen, então o drag queen, o que não é mais, graças a Deus, então para ele voltar até a voz masculina dele, ele vai precisar levar um choque espiritual muito profundo. Olha que interessante, para a neurociência trabalhar o gene dele, que está no DNA, para alterar o comportamento fisiológico dele. Então isso só Deus vai fazer. Isso é muito interessante, que talvez, eu não sei, né, eu só estou falando a questão que eu já ouvi falar, que chega um momento também que a pessoa, ela começa de alguma forma a tomar até algum certo tipo de hormônios, né, femininos e tal. Isso aí também é um assunto muito interessante. A gente aproveitar uma discussão futura, né? O Valdir, o tempo. Eu sei, boa, né? Eu sei. 40 anos de convivência, então é um pouco complexo. Considerando tudo isso aí, agora você já deu um exemplo, né, de alguns aspectos da sua vida ministerial e dos crescimentos e dos embates, né, das lutas que você certamente tem enfrentado e já enfrentou. Agora, a dança em si. Vamos lá no pé no chão. Pé no chão, terreno da Dona Mercedes. A dança em si, o que a dança ministerial, é claro, falando, né, fez na sua vida.
ela me levou para outra reflexão. Hoje, para mim, como eu falei com você, eu já frequentei discotecas, já frequentei discotecas, já fiz coisas, já tive um grupo, já levei dança para esse grupo que hoje eu não levaria. Mas isso tudo ficou no passado. A gente, como o novo homem, mesmo sem ser novo homem, a gente ainda peca, porque a gente erra muito. A dança me ensinou a ter um cuidado dobrado, a ter um temor para tudo que eu venho fazendo. E hoje se eu pudesse, eu tenho uma instituição que eu falo assim, hoje ela é 97%, ela não é um ministério, pastor Venâncio, né? Ela não é um ministério, mas 97% das pessoas que frequentam lá são irmãos, são cristãos. São do público evangélico. Se hoje a transformação é tanta que se hoje eu pudesse optar que essa instituição recebesse só irmãos, eu optaria. Mas eu entendo que essa instituição para as pessoas que entram lá e não conhecem Jesus, eu entendo hoje que é para conhecer. É um ministério. É um ministério. Não é uma igreja, mas é um ministério. Olha, Glória a Deus. Interessante. Porque as pessoas são, realmente, eu tenho uma liberdade de falar de Jesus para elas lá dentro. Então essa transformação Deus já trouxe para minha vida. Eu sei que nós já passamos da pergunta, e eu sei que nosso tempo está pequeno. Mas eu queria só dar um alerta para os ministérios, tá? Eu não tenho ministério, mas eu sou muito chamado para dar workshop nas igrejas. Então eu vou. E eu peço. O que é workshop? Workshop é quando você. É muito chique. Quando você me chama, tem um grupo de dança lá, um ministério, as pessoas me chamam para dar workshop, para levar uma aula de dança, para levar uma aula ministerial. Entendi. Uma entre aspas, falando do modo grosso, dizendo, uma capacitação. Capacitação. Entendi. Porque as pessoas precisam ter essa capacitação, porque quando eu dançava para o mundo, eu fazia tudo perfeito, eu procurava fazer tudo perfeito. O ministério tem que ser 1000 vezes mais perfeito. Verdade. Tem que ser muito mais perfeito, porque eu estou falando de uma adoração, uma entrega que é para o Senhor. Então, para os ministérios que acham, que pensam que eu não preciso fazer dança, precisa fazer dança. Não precisa ser com precisa fazer dança, porque quando você está executando o movimento, você pode ter uma distensão, você pode ter aquilo. Quando a gente vier a executar o movimento com consciência, você executa melhor. Um levita não pode subir no altar para ministrar a sua canção de qualquer maneira. Se o ministro da música sobe do altar e ele entra todo fora de contexto, todo fora de música, ele não sabe dominar a sua canção, ele vai levantar pessoas que vão apontar. E aí e aí o inimigo começa a querer usar. Mas assim, não, ele não está cantando direito e tal. Então precisa estar preparado para subir. Interessante isso, né, pastor Venâncio? Ele fala de um conceito que, embora a gente esteja discutindo sobre dança, mas a gente começa a entender que é uma urgência para todos os ministérios que empreendem a ação de adorar ou cultuar a Deus. Ele deu o exemplo aqui da questão do preparo para com as letras, da música. Isso serve para nós, líderes, né? Isso serve para nós, pregadores, isso serve para nós, adoradores, em todos os conceitos. Não é única e exclusivamente na dança, mas em tudo que representa o desejo de adorar a Deus. E tem um outro ponto também. Eu sei que nosso tempo está estourando aqui. Vou falar rápido. Tem um outro ponto. Eu já fui chamado, eu vou citar algumas coisas mais rápida. Eu já fui ministrar que os grupos, os ministérios estavam todos se alongando, todos preocupados com o alongamento. Eu falei assim, gente, para aí. Para com isso tudo. A gente devia estar orando. Olha, a gente precisa ter cuidado com os congressos de dança que a gente faz. Às vezes os ministérios estão tão cheios de egos que eles estão sempre pensando. A técnica, aprender é importante, mas Deus, ele não está nem aí se eu estou dando 10 piruetas
perna alta. Isso é importante, mas um coração verdadeiro voltado para o Senhor. E eu já fui também dar aulas, ministrar capacitações e que os jovens estavam dispersos. Eu cheguei lá, o que eu fiz, o pastor Rogério? Eu pedi todo mundo que saísse do estabelecimento, tirasse os chinelos, os sapatos e voltarem descalços, porque eles estavam em Terra Santa. Então eu pedi eles para voltar em silêncio, já dobrar os joelhos e começar a orar. Porque o Espírito Santo não ia manifestar naquele lugar cheio de jovens dispersos. Então isso precisa ter muito cuidado, é a preparação. E a gente estava ali para trabalhar o fruto do Espírito Santo. Como é que eu posso trabalhar o fruto se a raiz não está sendo preparada? Então eu pedi todos os meninos para sair, voltar de novo. Então eu falo desse cuidado. Ótimo, tá? Ótimo. Muito boa fala, velho. Pastor, nós estamos chegando ao fim, mas vamos lá. O senhor acha que o Ministério de Dança é um chamado específico ou é para todos? Eu vou usar outras metáforas, tá? Vou ser muito simples. Vontade. Um padeiro é um padeiro, um marceneiro é um marceneiro, um serralheiro é serralheiro. Eu sou serralheiro. Amo serralheria. Minha primeira profissão foi ser serralheiro. Se eu tentar ser marceneiro, eu não vou conseguir. Se eu tentar ser eletricista, eu não vou conseguir. Um leão veio para rugir. Ele não veio para miar. Um pássaro veio para voar. Ele não veio para rastejar. Assim quanto o chamado ali para a dança é muito específico. Tem gente que é preparada e tem um dom. Eu sou da dança. Se me chamar para cantar, eu vou expulsar os fiéis. Não, Barão, é só você pedir sua esposa para pedir. Eu canto, você vai pedir perdão já. A gente fala que se você me chama para vir comer uma feijoada na sua casa, de repente tem uma macarronada, eu vou na expectativa da feijoada. Eu não vou para alimentar do macarrão. Na macarronada. E é tão sério isso, porque se um levita sair da canção e tentar fazer dança, ele não vai dar conta. Então é cada um no seu papel, cada um no seu chamado. Olha. Faz a pergunta extra aí, faça isso tudo vocês. Não, perfeito. Se fosse feita... Eu vou fazer uma pergunta como alguém que já te conhece há 30 anos. Tá? Eu sei de vários desafios enfrentados, até muitos nós passamos juntos. Verdade. E graças a Deus passamos juntos. Se hoje você pudesse falar de um desafio ministerial que você superou, não é porque os desafios vêm assim, que você superou. Eu já estou emocionado já. Você superou. Se você pudesse falar desse desafio, o que você falaria sobre ele e de que forma você poderia passar sobre esse desafio para as pessoas? Quando você estiver bem no fundo do poço e você entender que está tudo perdido, não perder a fé. Porque é nesse momento que Deus vai agir. Como Deus agiu, como Deus veio agir comigo em várias situações onde eu me encontrava muito perdido, pensando que não tinha nenhuma saída. É acreditar que existe, de fato, um Deus Salvador, e que vai estender a mão para você e vai dizer: venha, meu filho, é possível. Mas para isso, tem que acreditar verdadeiramente e se arrepender verdadeiramente daquilo que não foi do agrado de Deus. Amém. Amém. Forte, hein? Amém. Barão, chegamos ao final, mas a gente tem um plus. Acredito que o Senhor voltará no nome de Jesus. Queria agradecer também os âncoras, né, que vão estar na próxima entrevista. Na próxima entrevista, a Madalena e o Isso, com a nossa amiga. Amém. Cíntia. Um abraço para ela. Amém. Estamos E depois esperando aqui. um abraço também para o pastor Jonas. Sim, pastor Jonas.
Amém? Mas vamos lá, nós temos 3 perguntas finais, aqui as perguntas vai e volta, tá bom? Olhando para aquela câmera ali, meu pastor, quem é Jesus para você? Jesus é tudo, né? É a essência de tudo que a gente faz, é por Ele que a gente faz. E se a gente não entender isso, a gente está caminhando errado. A gente não entendeu a nossa jornada aqui, nessa passagem aqui na Terra. A gente está aqui para fazer o que Ele mandou. A gente costuma dizer que a gente está resolvendo um chamado. Não, a gente está numa ordem que Ele deu. A gente não está no chamado, a gente está numa ordem. A gente tem que acatar essa ordem. Amém. A gente está o quê? Nenhuma ordem. Nenhuma ordem, não no chamado. Nenhuma ordem que Ele deu. Amém. Eu vou ter que dar um gancho aqui da pregação de terça, né? Eu falei assim, ó, quando Jesus pediu para subir no barco de Pedro, depois que ele estava dentro do barco, falou, agora nós vamos para o mar. Então, quando Jesus, primeiro ele pede para entrar, depois que ele entrou, quem manda é ele, você não manda mais nada não. O barco pode ser seu, mas agora a palavra é dele. Né? Vamos lá. Segunda pergunta, meu pastor, olhando para aquela câmera. Qual o conselho que o senhor tinha ou tem para dar a uma pessoa que hoje procurasse, o senhor fala assim, começando a caminhada com Cristo, qual o conselho que o senhor tem para dar para ele? Não ir correndo, não ir apavorado, respeitar o processo de transformação. Eu jogo uma semente para crescer numa terra. É como você. Se você é preparado, você vai entender o lugar que você está chegando, como você está chegando, quais pessoas que vão te ensinar nesse caminho. Entender esse caminho, entender a palavra que está indo a você. Não vá afobado. Se você era um alcoólatra e você deixou a bebida, Valdir, eu não estou conseguindo ainda, vai com calma. Não seja apavorado. Eu custei aprender, eu custei entender isso. Vá com calma. E as essências de Jesus, elas vão chegar em você pouco a pouco. Ela não vai chegar de uma vez mesmo, porque não, Deus, ele vai entender do seu processo. Então vá com calma. Amém. Pastor, você sabe que se Jesus nós temos a promessa, nós esperamos a volta do Senhor. Não sei se é a nossa geração, mas acredito que nós somos a última geração, né? Pastor, se hoje, essa pergunta é desafiadora, fosse o seu último dia na Terra, Jesus fala assim, você tem 5 segundos, 10 minutos, mas você pudesse deixar a sua última palavra para a igreja. Qual que seria essa última palavra para a igreja? Voltar realmente no primeiro amor. Eu não tenho outra definição. Voltar no primeiro amor, viver realmente a essência de Cristo. Em 5 segundos eu acho que não dá para determinar. Eu penso que é muita coisa para pensar, né? Mas peça verdadeiramente Deus perdão pelas suas falhas. E vá para os braços dele tranquilamente, em paz. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu pastor. Eu que agradeço. Obrigado à sua esposa, Valdirene. Valdirene, pastor Rogério, amigo. Deus abençoe. Saudade, Senhor. Obrigado, pastor. Rafa, Deus abençoe. Valdirene, Deus abençoe. Irmãos, nós ficamos por aqui. Queria agradecer os nossos inscritos, nossos ouvintes, com a proposta aqui, 1 Samuel 7:12 Cash, irmão ajudando irmãos. Ficará aqui os QR Code das instituições que assim a gente ajuda. Vai ficar aqui também o endereço do trabalho do irmão, escola de dança, né? É a Sala Valdimax, Instituição de Artes e Desenvolvimento. Eu não vou nem deixar o endereço de Getsemane, que é uma igreja bem relevante, não, então é no Dona Clara, né? Dona Clara, e não só a Getsemane está lá, mas está em vários lugares, mas é uma igreja muito conceituada. Mas se você quiser pesquisar, pesquisa lá, se o Rafa colocar aqui, né? O Ministério Getsemane, que estiver próximo da sua casa, tem cultos lá diversos, né? E eu creio que Deus há de edificar a sua vida. Ficamos por aqui, como eu digo na igreja, se ame, se valorize, ame a Deus acima de todas as coisas. Você é importante para Jesus e para esse canal também. Até a próxima. Deus abençoe. Boa noite, boa tarde, paz. Deus abençoe a todos.